Estamos de volta e no programa de hoje discutimos e prestamos serviço com relação ao direito do trabalho. Mas antes, gostaria de agradecer a sua contribuição à campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade e através da sua doação que levamos diariamente toda a programação da TV Horizonte na sua casa. Ainda não conhece a campanha? É só ligar no telefone 3319 6111. Faça parte você também. Doutor Antônio, banco de horas. Legal ou ilegal? Legal. Legal. Mas para o trabalhador é um sacrifício. Sim. Eu queria, Jairo, viu, doutor, se o senhor me permita, claro, o negócio do banco de hora. Ô, Jairo, nosso grande problema, a maior reclamação do trabalhador no sindicato hoje é essa situação do banco de hora e essa compensação. Porque ele faz uma hora extra, na maioria das vezes ele compensa com a hora normal, tá certo? E, infelizmente, com essa remuneração, que ela não é a melhor, o que acontece? O trabalhador fica pensando que ele vai melhorar um pouco a vida dele com uma hora extra, aí ele compensa. E voltando novamente à orientação, já eu quero voltar um pouco, porque fica parecendo que os sindicatos não orientam a classe trabalhadora. Claro que ainda falta muito, nós precisamos de muito instrumento para levar uma orientação mais adequada. A formação do trabalhador já melhorou muito, mas ela também... A formação dos executivos do sindicato que tem que melhorar. Tem que melhorar também. Ela é muito pouco profissional. Nós trabalhamos muito isso. É sindicato demais também. Também. Na Alemanha nós falamos de 13 sindicatos. Mas é uma estrutura diferente. Isso é estrutura diferente. O nosso país também, você imagina, a Alemanha é um Mas é sindicato país... demais, São Antônio. Não, eu sei. Poderia recebe uns 5 boletos no ano. Poderia ser menos. Por isso que a nossa central, ela defende a unicidade. E os sindicatos mais agrupados. Nós condenamos esse negócio de estar desmembrando o sindicato e criando mais um e criando mais outro. Então, a nossa central defende isso. Mas eu quero voltar um pouquinho, quando foi o doutor Antônio e o doutor Carlos, colocou o problema da prescrição. Muito trabalhador, ele fica nessa de deixar, e às vezes ele não está bem orientado de que se ele estiver trabalhando, a prescrição é de 5 anos. E se ele for mandado embora, é 2 anos. Então ele não pode deixar... Né, não, ela continua sendo 5 anos. São duas situações diferentes. Encerrado o contrato de trabalho, o empregado tem 2 anos para reclamar daquele contrato. Agora, em qualquer momento que ele reclamar, a sua reclamação só vai retroagir aos últimos 5 anos. Desculpa aí, doutor, não é a prescrição, mas é o tempo que ele tem para fazer a reclamação. Sim. Ele tem que reclamar com 2 anos. Dentro da empresa, pode reclamar o tempo que ele quiser, e aí ele retroage a 5 anos, da mesma forma. Da mesma forma. Deixa eu avançar, São Antônio, um pouquinho. A casa, muitas vezes, ela é a última fronteira da ética. Então, se em 3 de maio de 1888 a gente liberta, teoricamente, os negros escravos, apenas em 2015 que a lei complementar vem colocar alguns direitos fundamentais aos trabalhadores domésticos, né? Ainda gera muita dúvida isso. Primeiro, o banco de horas, a lei das domésticas, a lei do estágio, uma série de questões que aqui hoje foram debatidas, elas vão de encontro à necessidade da modernização do direito do trabalho, mas também a necessidade de se efetivar o que já tem. O grande problema hoje da discussão em torno do direito do trabalho, em dizer que o direito do trabalho é rígido, que o direito do trabalho não aceita alterações, é de que sequer cumpre-se o mínimo, que é a CLT, e quer se acrescentar outras possibilidades. E além de se acrescentar outras possibilidades, possibilidades que permitam mexer no conteúdo da legislação. Então, o banco de horas é um exemplo evidente disso. A lei das domésticas, veja bem, as domésticas até o ano passado, elas não tinham direito à garantia de emprego quando grávidas. Né? O que a Lei Complementar 150 fez a partir da PEC foi simplesmente reconhecer o trabalho doméstico como um trabalho humano, garantir valores, né? Trazer valores. E o problema é que essa cultura que vinha de dentro de casa, né? E o Jair colocou isso muito bem, né? Voltando lá ao termo da escravidão,
que muita gente não sabe, foi a partir de quando nós passamos a ter realmente trabalho doméstico, né? Que aquele negro liberto não tinha para onde ir, né? E aí o senhor, não, mas você não precisa ir embora, não, agora você é meu empregado, você não é meu escravo mais, você é meu empregado, continua trabalhando aqui. Continua muitas vezes na mesma condição, recebendo uma miséria, às vezes trabalhando em troca só da comida e da moradia. E foi aí que começou a relação do trabalho doméstico, né? E assim, aqueles que são do interior sabem que isso é muito comum, né? Ah, peguei uma menina para criar. Sim. Eu estava lá na roça, coitado, não tem condição, trouxe para criar aqui em casa, né? Explorava essa Estou menina. fazendo um bem, trabalha né? 18 horas Estou por dia fazendo um ali. bem. Era a empregada que se criava ali dentro de casa, né? E muitas vezes, muitos juízes, né? Quando vinha Há um alguma... filme fantástico que refere-se isso, que horas ela volta. Sim, fantástico. Exatamente. Fantástico. E muitos juízes, às vezes, quando surgiam as demandas em relação a isso, e toda a insurgência, né, do empregador, eu falei assim, tá, mas ela era igual a sua filha, estudava no mesmo colégio das suas meninas? Sim. Não, de jeito nenhum. Não. Mas ela almoçava com vocês na mesa? Também não. Quer dizer, a relação... E essa visão do trabalhador acaba sendo, se o empresário tem essa visão dentro de casa, ele acaba levando isso para a empresa também. Inclusive, né? é por isso... Eu estou fazendo um favor. Eu digo muito isso em sala de aula, é por isso que as pessoas não têm uma visão singular do direito do trabalho. Há sempre uma visão... há sempre uma ubiquidade presente. Doutor Antônio, a primeira discussão que aconteceu na grande mídia quanto à lei das domésticas era dizer que a lei ia promover o desemprego. A primeira e outra discussão. coisa, sabe qual que é o problema? Quando as pessoas precisam do direito de trabalho, ele é a grande tábua de salvação. Fui dispensado, meu banco de horas é irregular, não gozei de férias, adoro o direito de trabalho, minha tábua de salvação. Quando somos empregadores domésticos e as nossas obrigações aumentam, as maiores críticas são aquelas feitas ao mesmas direito de exigências trabalho. que eu faço do meu empregador, quando eu tenho que cumpri-las em relação a quem me presta o serviço, aí o direito de trabalho é um absurdo. Essa cultura, né, da exploração do trabalho doméstico nos trouxe para nós, representantes dos trabalhadores, uma dificuldade muito grande, porque na defesa da conquista e da ampliação desse direito, as próprias empregadas domésticas, muitas vezes ela tinha essa dúvida. Olha, se isso regulamentar, se isso trouxer realmente os benefícios que vocês estão buscando, realmente não vão ficar desempregados. Trouxe o medo, trouxe o medo. Porque as donas de casa, né, que usavam dessa mão de obra, exploravam, elas colocavam medo nas empregadas. E as empregadas, né, ou os empregados domésticos, colocavam muito pra gente, olha, vocês estão querendo aumentar os nossos benefícios, mas isso corre o risco da gente perder a nossa condição de trabalho. É isso, Antônio, eu não vou nem dizer assim, a empregadora que explorava, não. Aquela que não explorava, que cumpria as obrigações que eram exigidas dela até então, assinava a carteira, recolhia o INSS certinho, né? Mas a partir do momento que veio essa nova regulamentação dizendo, olha, tem hora extra. Custo. Tem isso aqui, você tem que ter um controle, você tem que ter FGTS. Criou-se dentro da casa, e várias vezes eu fui inquirido a respeito disso, em várias oportunidades falando, esse medo dentro da casa. Quer dizer, duas partes que vivem sob o mesmo teto. Nas redes sociais, muitas vezes a empregada... empregada doméstica. Um absurdo, né? Muitas vezes a empregada doméstica que cuida do bem-estar dos filhos e, de repente, a empregadora e a empregada passaram a se ver como adversários. O que eu sempre disse? Gente, estão diante de uma relação que é igual casamento. Senta e conversa. Ajusta as condições, não é isso mesmo? Maria, qual que é a sua dúvida em relação ao horário de trabalho? Ah, dona Maria, porque eu estou em dúvida se eu vou ter, como é que eu tenho que assinar. Conversa e resolve. Se o cidadão que é bancário, que é mandado embora do banco dele, vai ter todos os benefícios. Agora, se ele quiser mandar a moça que trabalhou para ele, que cuidou do filho dele durante tanto tempo, não terá os mesmos benefícios. Eu me lembro de uma capa da Veja, um sujeito assim, a lei das domésticas, você amanhã, aí um indivíduo lavando, passando, estressado, algo desse tipo, absurdo. Mas você, como psicólogo, você sabe muito bem que o direito do trabalho, como reflete valores, ele também reflete valores da própria sociedade. Sim. Isso nada mais é do que a divisão do trabalho. E o Que Horas Ela Volta vai colocar isso de forma muito clara, quando a menina chega e fala assim, por que eu não posso tomar esse sorvete? Ou por que eu não posso pular na piscina? Por que eu tenho que dormir aqui? Não me cabe aqui. Na verdade, isso criou um trabalho, né, que foi considerado um trabalho de, vamos dizer assim, sem pouca relevância. É a desvalorização do trabalho que não produz. Agora, foi muito bem colocado aqui.
E hoje... E não produz como? Está cuidando do seu filho enquanto você trabalha. E hoje, com esse comportamento, a situação da família moderna e de todo mundo ter que trabalhar, na maioria das vezes, quem cuida da família, quem cuida dos filhos, é exatamente o doméstico. É ele que arruma para ir para a escola, é ele que muitas vezes... mas a mesma não valorização da doméstica empregada era que passava a mulher que só trabalhava em casa. Agora, pense você, se não existisse direito de trabalho e deixássemos à luz as intenções do mercado essa regulamentação, né? Quantos trabalhadores, em quantas circunstâncias e quantas condições seriam explorados? Hoje nós temos um debate político onde várias vertentes caminham para isso, né? Assim, qual que é o tamanho do Estado, né? Muitas vezes as pessoas colocam, inclusive utilizam o direito do trabalho para poder refletir sobre isso, sim, dizendo que um Estado menor, que interfere menos, seria um Estado mais justo, que promoveria a riqueza. Posso só lhe dizer uma coisa? Por favor. Na época em que o capitalismo atingiu seu auge, ele teve como grande aliado o direito do trabalho. Nos países centrais europeus e nórdicos, o direito do trabalho é cumprido à risca. Nos Estados Unidos, onde se fala que não existe direito de trabalho, que é uma mentira, né, Chimo? Muito pelo contrário, onde o sistema sindical nos Estados Unidos e na Inglaterra é fortíssimo, a ponto de um sujeito não poder ser empregado por não ser filiado a um sindicato, o direito do trabalho é forte. Hoje fala-se em conquistas sociais na França, fala-se em conquistas sociais nos Estados Unidos, e falar em conquista social aqui nesse país é abdicar de sua opinião para abraçar a veia do comunismo, do socialismo, do pensamento de esquerda, quando mais, na verdade, nada é do que progresso social para todos. Doutor Antônio, doutor Carlos, seu Antônio, obrigado por vocês terem aceito o convite da Rede Catedral. Dona Doralice, Evandro, são várias as pessoas que estão aqui, Dona Sandra, Dona Valdirene, que nos escreveram. Faremos com certeza um outro programa. Alguns amigos dizem que o direito penal é o mais apaixonante. Eu acho o direito do trabalho o mais apaixonante deles. Para mim O debate termina por aqui. Tem algum tema que você gostaria de ver aqui no Horizonte Debate? É só enviar a sua sugestão para o e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Muito obrigado pela sua companhia. Curta o mês de maio e o mês do trabalho. Conheça seus direitos. Diga para os seus filhos que eles têm direitos. Até a semana que vem. Até o próximo programa. Tchau.